Obrigada. Glória a Deus, a graça e a paz, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Alegria do meu coração estar junta aqui com as amadas irmãs, pastoras, missionárias, mulheres de autoridade. E é um privilégio muito grande poder estar aqui nesse altar. Meu nome é Ronimar, como a pastora ela mesma disse. Eu sou lá de Cuiabá, pastora ali da ICB Cuiabá, ao lado dos nossos superintendentes, missionária Cecília Cruz, missionário Jaime Cruz. Quantos irmãos do Mato Grosso estão aqui? As irmãs do Mato Grosso. Glória a Deus, caravana bonita, abençoada. Mas eu estou aqui com uma missão muito preciosa. E eu gostaria de ler a palavra do Senhor com todas vocês, amém? Vamos ler o livro de Lucas, uma passagem bastante conhecida de todas nós, no capítulo 8, do verso 1 ao verso 3. A Bíblia ela vai relatar e ela vai fazer questão de relatar aqui algumas coisas e que é impressionante. E a Bíblia diz assim no verso 1 do capítulo 8 de Lucas: E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana. E muitas, repete comigo isso. E muitas, de novo. E muitas outras mulheres, né? Que o serviam com os seus bens ou com as suas fazendas. Esse texto ele é precioso, porque ele faz questão, né, missionária Graça, de relatar o caminho que Jesus, o ministério de Jesus, o trabalho que Jesus estava fazendo. Jesus estava ali ministrando, pregando a respeito do reino, de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. E a Bíblia vai dizer que ele não estava só. Ele estava acompanhado de seus 12, mas também havia mulheres. Quantas mulheres que aqui também estão acompanhando o ministério de Jesus? Quantas mulheres também aqui estão servindo o reino do Senhor? E essas mulheres, a Bíblia relata o nome de algumas delas, relata também como foi que Jesus as encontrou, o que Jesus fez por elas, e relata também o que elas fizeram depois. Hoje pela manhã, missionária Andréia, o bispo Daniel, ele saiu de um em um perguntando: onde você estava quando Jesus te encontrou? Foi impactante. E a Bíblia aqui nessa passagem relata não só o nome de algumas delas, não só que eram mulheres, mas o que Jesus fez na vida delas. Jesus as curou de enfermidades, Jesus expulsou demônios que haviam na vida de Maria de Magdala. E eu pergunto hoje, para você que está aqui, o que Jesus fez na sua vida? Ou o que Jesus vem fazendo na sua vida? Eu sei o que o Senhor Jesus ele fez na minha vida. Jesus me libertou, o principal, Jesus escreveu o meu nome no livro da vida. Quando Jesus envia os 12, os 70, e eles voltam alegres porque estavam expulsando demônios,
E Jesus diz para eles uma palavra: não fiquem alegres por causa disso, se alegrem porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. E hoje nós estamos aqui nessa reunião, nessa convenção tão preciosa, preciosa presença. E eu estou diante aqui de tantas mulheres que ao longo da sua vida, da sua história, da sua jornada, também, assim como Maria Madalena, Joana e tantas outras, e estão aqui e estão servindo ao reino. Quantas mulheres que estão aqui estão servindo ao reino do Senhor Jesus com a sua vida, com seus dons, com seus talentos, e também com as suas fazendas, com seus bens. Não só por aquilo que o Senhor Jesus fez na minha vida, nos meus 12, 13 anos, quando eu encontrei Jesus através da televisão. Eu conheci Jesus através da televisão, onde os meus missionários, todos os dias, 6 horas da manhã, eles faziam o programa Jesus. Minha mãe estava destruída, família destruída, e todos os dias ela tinha sede, ela tinha fome de Deus, mas buscava em coisas erradas. Mas um dia ela ouviu Jesus na televisão, e ali, todos os dias, ela colocava em volta da televisão, porque os missionários Jaime e as missionárias Cecília, elas diziam: coloca aí um copo de água perto do seu televisor, nós vamos orar. E todos os dias minha mãe bebia e dava para mim e para os meus irmãos. Bebia, dava para mim e para os meus irmãos. Até que um dia, nós estávamos indo para a igreja católica na rua acima, e ela olhou e viu a placa daquela igreja, e ela disse: Roninha, ali é a igreja da televisão. E isso em 1994. E nós descemos, missionária Cecília estava na igreja, nos atendeu, minha mãe rolava, e foi tempo e foi hora para expulsar aquela legião de demônios. Eu já estava com 12 anos envolvida com amizades na escola. Eu faltava aula para beber, bebia pinga quente, usava loló na quadra de esportes. É um tipo de droga. E a bebida que eu bebia era a mesma que o meu pai morreu de cirrose. Mas Jesus tinha um plano. Jesus tinha um plano na minha vida, na vida da minha família. E através daquela televisão, através daquela fé, eu sei o que Jesus fez na minha vida. E desde então, desde os meus 12 anos, eu sirvo a Jesus. Eu sirvo a Jesus. Quando eu não tinha dinheiro para ir na igreja, eu fazia a unha da vizinha, eu limpava alguma coisa, eu fazia um serviço aqui, outro ali. Minha vida era para servir, porque por mais do que aquilo que Ele fez, eu me apaixonei por essa preciosa presença. Eu me apaixonei pela igreja, pela liderança. E eu sirvo ao Senhor, e eu sei que aqui estão mulheres que amam essa presença, que amam a Jesus e que servem a Jesus com tudo o que você tem. Você ama Jesus. Então quando a gente vem aqui para frente e a gente vem falar de dízimo, e a gente vem falar de ofertas, essas mulheres que a Bíblia está relatando em Lucas 1, no capítulo 8, verso 1 em diante, essas mulheres, elas sabiam que aquilo que Jesus tinha feito na vida delas, elas precisavam fazer alguma coisa. E a Bíblia diz que elas financiavam, elas eram mantenedoras da obra do ministério de Jesus. Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, porque também havia mulheres dispostas a servir. Mulheres que não estavam presas àquilo que possuía, porque sabia que aquilo que Jesus fez, ninguém mais poderia
poderia ter feito. Aquilo que Jesus fez na minha vida, na vida da minha mãe, ninguém. Muito pelo contrário, só nos usaram, pisaram em nós, mas Jesus estendeu a mão. Jesus mudou a minha história. Jesus me deu um nome. Jesus me deu um chamado. E se Ele não tivesse feito nada disso, eu estaria na mesma posição de serva, porque o amor que nós temos a Jesus vai muito além daquilo que Ele continua nos dando. Aleluia, irmãs! Aleluia! Eu quero pedir para você ficar de pé aí no seu lugar. Se a Bíblia faz questão de relatar aquilo que Jesus fez na vida dessas mulheres, curou de enfermidades. Quantas mulheres foram curadas aqui agora? Quantas mulheres estão sendo curadas aí agora na internet? Quantas mulheres foram curadas hoje de manhã? Quantas mulheres foram curadas, libertas ao longo da sua jornada, da sua história? Se a Bíblia está relatando, é porque há uma importância. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos. Aonde você está? É muito importante nós lembrarmos onde nós estávamos quando Jesus nos encontrou, para não nos esquecermos do porquê nós o servimos. Nós o servimos porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é Rei, porque não existe outro como Ele, porque Ele me amou primeiro, antes mesmo de eu o conhecer, antes mesmo de eu ser formada no ventre da minha mãe, lá quando Ele disse que aos que ainda iriam crer, a obra da cruz. Em nome de Jesus, feche seus olhos, comece a agradecer, fala: Senhor, obrigado, obrigada, obrigada porque eu sei de onde eu vim, de onde eu estava, obrigada porque se eu sou uma mulher empreendedora hoje, se eu sou uma mulher, que tenho tantas condições, que eu sou uma mulher forte, que eu sou uma mulher curada, sarada, obrigada porque se eu sou uma mulher livre, liberta das opressões, das mãos de Satanás, obrigada porque um dia eu estava nas trevas e o Senhor me transportou para a sua maravilhosa luz. Obrigada, Senhor, porque hoje eu estou aqui, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada porque lá na minha adolescência o Senhor me tirou dos vícios das drogas, o Senhor me tirou do alcoolismo, da prostituição, o Senhor mudou a minha história. Obrigada, Senhor, porque hoje eu sou uma mulher curada, eu sou uma mulher lavada, remida pelo sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Levante as suas mãos mais alto e cante essa canção. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. O ano passado o bispo Palarone falou a respeito de que Deus tem agências no mundo, agências bancárias. Nós somos essas agências que Deus tem depositado recursos, Deus tem enviado recursos, Deus tem nos dado condições. Quantas mulheres empreendedoras, você que tem um negócio, você que tem o seu próprio negócio, levante as suas mãos, deixa eu ver vocês. Você que é uma autônoma, levante as suas mãos, as mulheres empreendedoras da casa. Agora eu quero pedir para as irmãs que têm o desejo de empreender, abaixem as mãos aí, as empreendedoras e aquelas que têm desejo de empreender, levante as mãos. Em nome de Jesus, há uma palavra liberada aos nossos corações. Há uma palavra liberada.
Você é uma agência. Você é uma agência de Deus. Aquilo que Deus depositou, esse desejo, esse dom, esse talento para empreender, não é somente para você ser bem-sucedida, mas é para que Deus, em tempo oportuno, venha dizer: agência, agora é hora de liberar, agora é hora de enviar, agora é hora de você socorrer, agora é hora de expandir o reino. Deus está usando você no nome de Jesus. Amém? As empreendedoras e aquelas que têm desejo de empreender, eu quero que você levante as suas mãos. Nós vamos liberar uma palavra, nós vamos orar pela sua vida nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, com fé. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível. Se no seu coração você dizer: Senhor, eu desejo, eu quero empreender, porque assim como Maria Madalena, Joana e aquelas outras muitas serviam com as suas fazendas, eu também quero ser essa empreendedora do reino, essa financiadora do reino. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nesta hora, no nome de Jesus, nós oramos e clamamos a Ti, que é o dono do ouro e da prata, dono de todas as coisas, Criador de todas as coisas. Nós oramos a Ti e pedimos a Tua bênção para essas mulheres que estão empreendendo, que estão, Senhor, se colocando para criar, para se projetar. No nome de Jesus, abre portas, dê condições, vá, Senhor, na frente das Tuas filhas, faça com que esse trabalho prospere, para que o Teu reino venha expandir nessa terra. E eu quero ser uma agência do reino, eu quero ser uma agência do reino, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Agora é hora de você servir o reino com os seus bens, com as suas fazendas. Eu sei que você já fez a sua inscrição da convenção. Eu sei que você já ofertou ontem à noite. Eu sei que você já ofertou hoje de manhã. Mas em todo tempo nós não podemos deixar de lançar o pão sobre as águas, porque nós não sabemos quando é que nós vamos achá-lo. Em nome do Senhor Jesus, prepara aí na sua bolsa, na sua carteira. A chave Pix já está aqui no telão, também está aí atrás das cadeiras. E no nome de Jesus, pode sair do seu lugar. As empreendedoras em especial, essa é a hora. Essa é a hora de servir. Levante o seu lugar e pode vir aqui à frente, depositar a sua oferta, os seus dízimos, no nome de Jesus. Eu vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra o rei, mas não tenho nada além do coração todo. Aleluia. Glória a Deus. 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 Aleluia. Fica de pé no seu lugar, irmãs. Fica de pé no seu lugar. Glória a Deus. Não vamos pedir esforços. Sei que muitas estão cansadas. Passaram o dia todo aqui, já quase, né? Amanhã, agora à tarde. Mas a Deus tem uma bênção para nós. Se você olhar e ver na convenção, acho que acredito que todas as convenções, porque o número de mulheres é muito maior.
A porcentagem de uma convenção, posso estar enganada, mas cerca de 65%, 70% são mulheres. Que privilégio seu nosso! Mulheres do reino, mulheres de Deus, que não medem esforços para servir, para obedecer, para estar sujeitas à vontade do Senhor. Eu quero pedir que você estenda as suas mãos aqui em direção a esse gasofilácio, a essas salvas. Estende as suas mãos com autoridade. E em nome de Jesus, comece a agradecer ao Senhor pela oportunidade de semear. E no nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de servir ao Senhor com os recursos que o Senhor tem nos dado. Nós queremos te agradecer, Pai. Isso é tão pouco, Senhor, diante das tuas misericórdias, daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque sabemos que o Senhor é Deus e que sabe de todas as coisas, conhece a nossa vida. O Senhor sabe, meu Deus, as dificuldades, os desafios de cada mulher, mas o Senhor também é o sustento, o Senhor é o marido. Aleluia! Glórias a Ti, Senhor. Obrigada por essa oportunidade. Abençoa, Senhor, todas que ofertaram e aquelas também que não puderam ofertar. Que a bênção do Senhor entre agora no seu lar, na vida da sua família, dos seus filhos, dos seus negócios. Faça multiplicar, Senhor, em nome de Jesus. E só aquelas que creem podem dizer amém, louvando e agradecendo ao Senhor bem alto, bem forte. Deus abençoe.